Vamos começar agora com a primeira palestra, denominada Vulnerabilidade. Ela será proferida pelo Cláudio Martins, psicólogo especialista em dependência química e também voluntário do Amor Exigente. Cláudio. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, se é que tem alguém aqui que não me conhece, né? Meu nome é Cláudio, eu também, além de ser psicólogo, eu sou irmão do Nivaldo. Tudo começou com o Nivaldo. Eu costumo dizer que o Nivaldo é mais famoso do que o Cláudio, né? Porque dificilmente eu dou uma palestra sem falar do meu irmão Nivaldo. E Nivaldo mostrou para nós a nossa vulnerabilidade. Quando a Ana me convidou para dar essa palestra, ela me perguntou, qual é o tema, Cláudio? Eu não sei. E por coincidência, chegou um livro na minha mão, que eu não comprei, que eu não ganhei, e que minha irmã me entregou esse livro, que ela ganhou da minha sobrinha, e falou assim, esse livro é terrível. Detestei. Aí eu falei assim, se minha irmã não gostou, eu provavelmente vou gostar. Aí eu comecei a ler esse livro, e aí esse livro mexeu, sabe? Você sabe aquelas coisas, sabe, Cristiane? Que você vai lendo assim, e fala, puxa vida, como é que pode 33 anos trabalhando com dependentes químicos e eu não vi isto? Que esta mulher está escrevendo. E na hora que eu estava lendo esse livro, começou a vir uma música que todos vocês conhecem, que fala de vulnerabilidade sem usar esta palavra. Já que nós estamos no clima de música, eu gostaria de convidar todos vocês a fecharem os olhos e parar para pensar no conteúdo dessa música, no sentido do que vem a ser a vulnerabilidade. Fique à vontade, Pedro. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo
achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegra meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, subir aos céus, sem cordas pra segurar. Subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que a vida vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Viu o que é vulnerabilidade? O Cláudio ser interno. Teve algumas pessoas tão curiosas que não conseguiu fechar os olhos. Né? Essa música tem tudo a ver com a vulnerabilidade. E nós estamos aqui porque um dia nós nos sentimos vulneráveis. Então vamos entender o que é vulnerabilidade. Não vai dar para eu falar desse livro todo com vocês em 50 minutos. Então eu vou só despertar esta reflexão com vocês para a gente começar a parar para pensar sobre isso. Por gentileza, coloca na telinha para a gente pensar sobre isto. Quando veio na minha ideia, eu não tive a vulnerabilidade suficiente para fazer o que eu queria fazer. Aqui nessa palestra hoje. Sabe, eu fiquei com medo do que vocês iam pensar de mim. Sabia? Que eu queria comprar uma roupa de super-homem, de Batman, e vim vestido de Batman e de super-homem. E aqui eu ia fazer um striptease para vocês. Ia ficar só de sunga. Mas eu não tive coragem de fazer isso, porque... Ainda bem, né? Porque eu não fui vulnerável o suficiente para mostrar a minha vulnerabilidade. Bom, essa é a moça que mexeu com a minha cabeça. Esse livro é um best-seller americano, primeiro lugar de vendas no New York Times já há vários anos. É uma jovem que não é psicóloga, mas mexeu com a cabeça de psicólogo. Aliás, mexeu com a cabeça de milhões de pessoas no mundo inteiro. E ela começou a refletir sobre a vulnerabilidade com a sua própria vulnerabilidade. E ela começou a fazer uma pesquisa sobre vulnerabilidade com 1.200 pessoas. E foi fazendo perguntas para essas pessoas durante 12 anos. E ela chegou às conclusões dela. E que tenha tudo a ver com a nossa história. Então, primeira ideia principal dela que ela constatou: vulnerabilidade não é uma escolha, é um fato.
Não adianta de você dar uma de Mulher Maravilha e de Super-Homem, porque você não é Mulher Maravilha e não era um super-homem. Por você ser humano, você é vulnerável. Quer um exemplo clássico disto? Alguém sabe me informar o que vai acontecer no próximo segundo da sua vida? Você sabe, Romina? Nós estamos aqui, nós nem sabemos como que vai terminar essa palestra. Nós não sabemos nada. O homem é tão autossuficiente, mas tão autossuficiente, que ele não sabe o que vai acontecer no próximo segundo da vida dele. Nós vivemos essa experiência recente com o Covid. De uma hora para outra, meu Deus do céu, meu planejamento, como é que eu vou fazer? Eu me lembro até hoje, né, quando caiu a ficha que eu não ia ter mais comerciante para eu vender anúncios do meu jornal. Todo mundo fechado. E agora? Então, não é uma escolha, é um fato. Primeiro ponto. Bom, aqui você já me conhece, não preciso passar por isso aqui, né? Posso pular, porque nós temos pouco tempo. Então, o que é a definição de vulnerabilidade que ela foi chegando à conclusão depois dessa pesquisa? Primeiro, não é conhecer a vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas e se envolver e se entregar por inteiro na vida. O vulnerável é aquele que tem coragem de chegar numa palestra com 150 pessoas e estar exposto à crítica. Ainda mais uma palestra tão seleta como esta. Pessoas que entendem muito mais de dependência química do que eu. Meu Deus, o que a Romina vai pensar de mim? O que a Tiziana vai pensar de mim? O que o Celso Garrefa vai pensar de mim? Se eu não for vulnerável, eu não estaria aqui. Se eu não aceitar a minha vulnerabilidade e sujeito à crítica. Você sabe quem que não aceita a vulnerabilidade? Você já viu aquelas pessoas... Uma vez uma paciente minha falou comigo assim: ô Cláudio, eu participo das reuniões, sabe, mas eu não gosto de falar nada, não. Eu gosto só de ouvir, que eu aprendo muito com quem está falando. Eu virei para ele: mas você é muito egoísta, né? Você quer ir lá só para aprender com os outros, mas você não quer ensinar nada para os outros. O egoísta é uma pessoa que não aceita a sua vulnerabilidade. O codependente também. E o dependente químico também. Não é fraqueza, é a certeza da incerteza. Olha que esquisito, né? É a certeza da incerteza. Dos riscos e da exposição emocional que todos nós estamos expostos todos os dias da nossa vida. Então não é fraqueza. E tem essa frase que não é dela, é de um autor que eu gosto muito dele, certo? Que um dia, ele diante de um computador, escrevendo uma cartilha, essa frase veio. Sabe quem que é esse autor? Temos que ser fortes para reconhecermos as nossas fraquezas. Só o forte reconhece que é fraco. O fraco fica se escondendo na sua prepotência, na sua arrogância. Só o fraco que é forte. Então, temos que ser fortes para reconhecermos as nossas fraquezas. Quer o exemplo? O primeiro dia que você foi na reunião, que você chegou lá, como é duro para uma mãe, para um pai, para uma esposa chegar na reunião e dizer: meu filho está usando droga, meu marido está usando drogas. Isto, naquele momento, você está assumindo a sua vulnerabilidade. Aquela pergunta que nós, psicólogos, sofremos um troço, né? Depois que o paciente fica 50 minutos falando, desabafando você, pergunta: e aí, doutor, o que eu faço? Não é? Você olha que pepinão assim, né? Ai, que vontade de ter uma receita, sabe? Mandar pelo WhatsApp. Sabe? Faça essa receita lá, um bolo bem gostoso, você vai comer, e aí nunca mais você vai usar droga, nunca mais você vai codepender.
Não é tão simples assim. Bom, aí ela vem colocando sobre a perfeição, a negação da vulnerabilidade. O perfeccionista, né, ele está negando a vulnerabilidade. Assim, a vontade de assumir riscos, de se comprometer com a nossa vulnerabilidade, determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. E a autora vai nos mostrando que as pessoas bem-sucedidas na vida são as pessoas mais vulneráveis ou que aceitam a vulnerabilidade. Aquele que fica se escondendo do mundo porque não quer mostrar suas fraquezas, vai passar pelo mundo e não vai realizar nada. Ao contrário disso, ao tentarmos proteger desta vulnerabilidade, nós caímos aonde? No medo, nós caímos no isolamento social e em relação à nossa vida. Nós caímos na codependência e caímos na dependência. Caímos nas nossas compulsões. Isso não é dela não, isso é do Cláudio. Dessa forma, ao negar nossa vulnerabilidade e buscarmos uma perfeição que não existe em ninguém, essa perfeição não existe. Eu vou mudar de psicólogo, porque eu não gostei do Cláudio, sabe? Viu uma coisa negativa do Cláudio. Aí você vai para a Romina, vou parar de fazer, eu não gostei da Romina. Ela falou uma coisa que não me machucou. Aí você vai pulando de profissional a profissional, de grupo para grupo, esperando o quê? Uma perfeição. O dependente químico faz isso também, né? Eu não gostei daquela reunião. Alguém gosta de ir no dentista? Por que a gente vai? Bom, então, dessa forma, ao negar nossa vulnerabilidade e buscarmos uma perfeição que não existe, para entrarmos na arena da vida, nós jamais entraremos. Sabe qual lugar que nós vamos ficar? Que nós todos já ficamos. Né? Tem paciente que você atende ele 1 ano, tem 1 ano que fica falando a mesma coisa. Ele não sai desse lugar. Eu já vi gente frequentando grupos há 10 anos, há 20 anos e não muda. Porque ele não quer mudar. Não é porque ele não dá conta, não. Ele fica igual aquela, você já deve conhecer essa historinha meu, que para mim eu sou apaixonado por essa historinha. O pneu do carro fura. Em vez dele ir lá trocar o pneu, ele fica reclamando que o pneu furou. Aí entra no lugar da vítima. Ai, meu Deus do céu! Eu sou muito azarado, meu pneu do carro furou. Né? Uma conhecida minha falava que ela é tão negativa, mas tão negativa, que um dia ela falou comigo assim: eu só posso ter feito striptease na Santa Ceia. Para tanta coisa ruim que acontece comigo. Essa é ótima, não é? Bom, devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam como somos. Isto é ser vulnerável. Isso é vulnerabilidade. Que é a coragem de ser imperfeito. Minha palestra vai ter muitas falhas. Tem erros de português. Eu me lembro quando eu comecei a gravar meus vídeos, lá no início do meu canal, né? O meu assistente da época virou para mim e falou assim: Cláudio, assiste as outras pessoas dando palestras para você ver como é que é. Que eu sabia falar olhando nos olhos das pessoas, não sabia falar para a câmera. Eu gravava um vídeo pequenininho de 3 minutos, vocês assistem lá os antigos meus. Eu ficava umas 2 horas para gravar um vídeo de 3 minutos, porque eu não conseguia olhar para a câmera. Aí ele falou assim: olha como é que os outros fazem. Aí eu fui olhar, né? Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella. E eu, quando eu vi aqueles caras, eu comecei a sentir que eu era o cara mais burro que existia na face da terra. Porque eu não conhecia nem
1% do que aqueles caras conheciam. Aí que eu bloqueei de vez. Fiquei uns 2 meses sem fazer nada. Por quê? Porque eu não queria aceitar a minha vulnerabilidade. Daqui a pouco, se der tempo, a gente vai falar da comparação. E aí um dia, eu comecei a conversar com meu Deus lá, e falei assim, veio uma flecha assim, e falei assim, olha, eu não tenho conhecimento do Leandro Carnal, do Mário Cortella, mas eu tenho um conhecimento que eles não têm, que é conviver com familiares e dependentes químicos há mais de 30 anos. Eu vou falar do meu jeito. E aí, sabe o que eu descobri, gente? Várias pessoas falando comigo assim, ai, Cláudio, eu adoro esse sotaque de mineiro. Sabe? O sotaque do nosso governador, né? Fala mansa, às vezes para pensar. É o jeito do Cláudio, quando eu aceitei a minha vulnerabilidade, que eu não era o melhor palestrante da internet, eu vi que eu tinha um público para mim. Como tem um público da Ticiane, tem um público da Romina, tem um público de todas as pessoas. E cada um vai se identificando com aquela pessoa, do jeito que aquela pessoa está falando. Nem é melhor e nem é pior. É do seu jeito. Agora, eu aprendo muito com elas, né? Aprendi a meditação, estou fazendo agora, viu? A meditação do codependente. Como é que é, gente? Não. Adorei. Adorei essa meditação. Não. Nós temos que fazer isso tomando banho, escovando dente. Escovando dente não tem jeito, né? Sentado no vaso, não. Bom, ele vai nos levar, e quando a gente rompe essa barreira de querer ser o mais gostoso, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente passa a ter uma vida com ousadia e com realizações. Simples assim. Então, aí eu faço um comentário. Nunca tinha pensado que o medo, a procrastinação, a crítica, a timidez, o julgamento, a vergonha, a dependência e a codependência têm suas origens na dificuldade de aceitar nossas vulnerabilidades. Tem sentido tudo isso para vocês? Simples assim. Como é que eu não vi isso antes? E aí o que acontece? Para a gente se proteger dessa vulnerabilidade, a gente cria algumas armaduras. Certo? O terno é uma armadura. Várias pessoas, na hora que eu cheguei, né, várias pessoas chegou e me abraçou. Não, Cláudio, mas você está bonito. Eu tive vontade de perguntar, é o Cláudio que está bonito ou é o terno? Porque, na verdade, o terno é aquilo que está ali, ó. Não tem valor nenhum. O que tem valor nem é meu corpo, se eu tenho uma barriga. Aliás, eu acho que eu não tirei a camisa com vergonha da minha barriga. Não é a minha barriga que tem valor. O que tem valor são os valores que eu aprendi com minha família de origem, com os valores que eu carrego, dados pelo poder superior. Este é o verdadeiro valor. E todos nós temos uma vocação. E quando você começa a aceitar a sua vulnerabilidade, você começa a encontrar a sua vocação. Tantos talentos desperdiçados por causa da não aceitar ser vulnerável. Assim, para me proteger da minha vulnerabilidade, eu assumo papéis, ou seja, construo minhas armaduras. A premissa das armaduras é manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Certo? A realidade, as armaduras têm essa função. Ninguém pode saber
das minhas vulnerabilidades, das minhas... Quem é o Cláudio realmente? Então, essas armaduras dificultam aquilo que é fundamental na missão de uma vida verdadeira humana. Já está terminando? 30 minutos ainda, né? Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Então, quando a gente rompe as armaduras, passamos a aceitar nossa condição de vulneráveis, como consequência, teremos uma vida plena ou pessoa plena, que a autora convida, né, a refletir sobre isto. Então, Jesus já dizia isto: não se acende uma luz para pôr debaixo da mesa. Quem diz que é cristão, cristão tem que levar o testemunho para as outras pessoas. Não importa se é médico, se é psicólogo, se é professor, ele tem que assumir a sua vulnerabilidade de ser cristão. Bom, aqui ela coloca algumas coisas da diferença entre a pessoa plena e a pessoa limitada. Pessoa plena cultiva a sua autenticidade. Foi o que aconteceu com o Cláudio. Vou fazer do meu jeito. Eu não, por mais que eu queira fazer igual a Ticiane, eu nunca vou conseguir fazer igual a Ticiane. Do mesmo jeito que ela nunca vai conseguir fazer igual o Cláudio. Eu nunca vou conseguir escrever igual o Celso Garrefa. Eu vou escrever do jeito do Cláudio. Então nós temos que assumir essa autenticidade. Agora, a pessoa ilimitada, como é que ela funciona? Ai, meu Deus, eu vou falar sobre vulnerabilidade lá, o que os outros vão achar de mim? Está preocupado? Como é que os outros estão olhando para você? A vergonha, ela fala muito sobre a vergonha, é isso. Por isso que nosso filho interna na fazenda, aí a sua melhor amiga pergunta, mas seu filho sumiu, o que aconteceu? Ele está fazendo um curso lá em São Paulo. Você já ouviu falar isso? O dependente que faz isso, não é? O dependente que faz isso. Sai de visita, chega em casa e encontra com os colegas lá. O que aconteceu? Você sumiu só? Ah, fui passar umas férias lá em Disneylândia. Ou seja, não aceita ainda a sua vulnerabilidade. Que é o primeiro passo do AA. Vocês estão compreendendo? Que é os recursos são limitados do amor exigente. Você nunca vai ser boa o bastante. Você nunca vai chegar na plenitude. Por isso que nós falamos aqui, cada vez melhor. O Padre Haroldo chegou a mais de 100 anos, ele estava também lutando para ser o quê? Cada vez melhor. Tem a autocompaixão consigo mesmo. Nossa, pisei na bola, errei feio, viu? Mas o que eu posso aprender? Agora, a autocompaixão, essa pessoa plena, ela perdoa ela mesma e perdoa o outro, porque ela, a partir do momento que você aceita a sua condição de vulnerável, você começa a aceitar o outro também como uma condição de quê? Vulnerável. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha Jesus, como é que ele era vulnerável. Os humildes são as pessoas mais fortes que existem. E os mais frágeis são aqueles que dão murro na mesa. Eu tenho um irmão assim. Meu irmão, o mais novo, ele qualquer coisinha está explodindo. Né? Mas ele não conseguiu cuidar da minha mãe e do meu pai. Não conseguia nem visitá-lo. As pernas bambeavam, ele ficava aquele homão de 1,85 m de altura, extremamente frágil. E dava uma de quê?
machão. Aliás, o machão é extremamente vulnerável e está escondendo atrás do machismo. A pessoa plena ela é flexível, a rígida, a limitada é rígida. A gratidão e a alegria é permanente na pessoa plena. Na pessoa limitada só fica reclamando. Vocês conhecem alguém assim? Codependente e dependente? Né? A pessoa plena é movida pela fé. Ela é movida pela fé. A outra é pela certeza. Se eu não tiver certeza, eu não faço. Eu gosto muito daquela frase sua, Celso. Tomada de atitude tem um risco. O risco de dar certo. Se você ficar esperando você sair da codependência para tomar atitude, você sabe quando você vai tomar? Já respondeu, né? Você vai ficar a vida inteira reclamando. Cláudio, eu não tenho coragem, Cláudio. E se? Entra na síndrome do e se. Ah, e se ele foi embora? E se ele tiver overdose? E se? E se? Né? Quando a gente começa a aceitar a vulnerabilidade, a gente começa a ser extremamente criativo. Né? A gente fica remoendo aquilo ali, né? Não sei se acontece isso com vocês. Quando a gente está preparando uma palestra, aqui fica mil por hora na cabeça da gente. Eu durmo com aquilo, acordo com aquilo, vem aquele trem, aquele negócio tudo. E aquela criatividade vem aquele tanto de tempo ao mesmo tempo. Ou seja, pessoa plena, ela está sendo criativa. Agora, a pessoa limitada, a pessoa que não aceita a vulnerabilidade, eu não vou fazer aquela música, não. E se as pessoas não gostarem? Eu não vou lançar o livro, não, né, Celso? Né? E se ninguém comprar? E se eu gastar esse dinheiro e ninguém comprar e não gostar? Ele fica preso. Ele fica preso o tempo inteiro. E se eu não deixar meu filho entrar, o que os vizinhos vão falar? Bom, a pessoa fica tranquila, calma, lazer, descanso. A outra fica exaustão, ansiedade, irritabilidade, dúvidas e suposições, que é a síndrome do e se. Controle, tenta controlar todo mundo, né? Só que não controla nada. Nós não controlamos nem os batimentos cardíacos, nem a nossa respiração nós não conseguimos controlar. E o codependente maluco quer controlar todo mundo da família, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Tem solução para todo mundo. Menos para ela. Bom, passando rapidinho. Em resumo, viver plenamente é abraçar a vida com o amor próprio. Como resultado desse modo de viver, teremos o quê? Uma pessoa com a coragem de viver, com a alegria de viver, com compaixão consigo mesmo e com os outros, e construindo vínculos sociais cada vez mais fortes. Bom, ideias fundamentais: vulnerabilidade, amor e aceitação. Aceita a sua condição como muito amor e gratidão. Ainda bem que o Cláudio não vai fazer uma palestra perfeita, porque eu posso melhorar ela mais. Por exemplo, no final aqui, eu vou ficar frustrado porque eu não falei tudo que eu queria falar. Aí eu saio daqui e falo assim, eu tenho que continuar falando isso. Aí eu vou gravar um vídeo, colocar lá no meu canal, para as pessoas entenderem mais a fundo, para depois vocês irem ler o livro, porque o livro sempre tem muito mais do que a gente fala. Indivíduos plenos passam por perdas. Nós também passamos por perdas, por dores, por problemas familiares. A pessoa plena, ela passa por tudo isto. Porém, ela se agarra na crença. Eu tenho valor. Eu sou digno de amor e de aceitação.
além de ter o direito de ser feliz e de ter sucesso. Ah, Cláudio. Ah, eu não mereço isso não. Minha filha parou de usar droga. Está muito bom para ser verdade. Vocês já escutaram isso? Vocês já escutaram isso? A esposa falando isso? Já, Lidiane? Não. Eu sei que ele vai aprontar. Você já começa a criar isso na sua cabeça. E cuidado com a energia de mãe, viu? Energia de mãe mudou todo o trajetório do projeto de Deus na vida de Jesus Cristo. Por um pedido de uma mãe, Deus mudou todo o projeto. Ainda não chegou a minha hora, mulher. Mas como foi um pedido de uma mãe, Deus foi lá, fez, transformou a água em vinho. Então, cuidado com o que você está pedindo, porque quando você fica repetindo isso na sua cabeça, que ele vai cair, que ele vai cair, que ele vai cair, isso é uma oração. Você está orando para cair. E a codependência explica isso. Nós falamos sobre isso ontem, né, Romero? Nós falamos sobre isso na nossa live. Coragem e ousadia vivem orientados pela compaixão e pelo vínculo humano. Nós adoramos isso aqui, adoramos abraçar as pessoas. As pessoas, né, vulneráveis, nós adoramos isto aqui. E elas aceitam sua vulnerabilidade. Não fica lutando contra elas. Ai, eu não gosto de falar em público, não, sabe, Cláudio, que eu fico com vergonha. Vergonha de quê? Você é tão vulnerável quanto eu. Nós todos nascemos do mesmo jeito, nascemos chorando, querendo o peito da mãe. Foi ou não foi? Eu falo que eu sou a única exceção, que eu acho que eu nasci já sorrindo. Porque eu não tenho nenhuma foto com a cara fechada, desde pequenininho. A vulnerabilidade está no âmbito das experiências humanas, já falamos sobre isso. Se quisermos reacender a chama da novidade e da paixão, precisamos reumanizar o ambiente social. Quanto à vergonha e estilo de gerenciamento, eu vou pular isso aí, porque tem coisa mais importante do que isso. Eu sei que vocês vão achar ruim. Ai, Cláudio. Senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Se quisermos reacender, já falei, né? Não pulou. Bom, em resumo, o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Isso é tão bonito, não é? Porque isso, a gente vê isso. A gente vê pessoas que conhecem muito mais sobre a dependência química, vou pegar só a nossa área, do que eu. Quando eu escuto os caras, eu falo, meu Deus, eu vou ter que estudar muito para entender isso. Mas, muitas vezes, o que ele é não condiz com a teoria que ele está falando. Então, o que eu sou é mais importante do que eu conheço. O conhecimento é importante, mas o mais importante é eu assumir a minha condição, das minhas qualidades e dos meus defeitos e das minhas vulnerabilidades. Quando eu olho, um dia eu perguntei ao meu assistente lá, perguntei para ele assim, ô Luan, meus vídeos antigos são ruins demais, vão deletar todos eles? Aí ele virou para mim e falou assim, não, isso faz parte da sua história. Que o mais importante não é se o vídeo ficou bonito. Tem um que é muito interessante, não sei se vocês já assistiram isso. Eu estou lá no clube, logo quando eu comecei a gravar, né? Eu deixei todo mundo embora, 5h30 da tarde, preparei a câmera toda, gravando um vídeo, né? Toda aquela luta danada, sabe, Romina? Eu tentava, arrumava de um jeito, depois eu via minha boca, depois de adulta, eu descobri que minha boca é torta. Agora mesmo eu vi lá que a Renata veio para eu gravar um vídeo lá, aí eu estou vendo, aí ela me mostrou o vídeo, não sei se a Renata viu, eu vi minha boca toda torta. Nossa, mãe! E eu descobri isso quando eu fui tirar uma foto 3x4. Que eu fiquei lá mais de 1 hora tentando arrumar minha boca. Aí o cara do fotógrafo virou para mim e falou assim, minha máquina não tem nada errado não. A única boca que está sem torta aqui é a sua. Ai.
Então é a minha vulnerabilidade. Agora eu vou ficar sem falar em público porque minha boca é torta. Agora vocês estão observando minha boca, né? Ninguém nunca tinha observado. Agora vocês vão observar. Agora toda hora vocês vão falar lá na live lá. Ai, o cara de boca torta. Ser, em vez de saber, exige deixar ser visto. Tem muita gente que se esconde na intelectualidade. Eu me lembro uma certa vez que eu participei, tem muitos anos disso, Rubens. Eu participei em 5 minutos. Eu tenho conteúdo para falar a tarde inteira aqui. Bom, então deixar a história para depois. Quando aceitamos a nossa vulnerabilidade, alcançamos uma vida plena. Não tenha vergonha de ser vulnerável. Mas ela dá algumas dicas. Fala sobre o narcisista, é aquele que tem medo da humilhação de ser alguém comum. Vivemos numa epidemia de nada não nos completar. Nunca ser ou ter é o bastante. O excesso e a escassez são 2 lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, é a plenitude. Vulnerabilidade é enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais. Sabendo que eu sou o bastante, o suficiente. Eu tenho algo de valor para levar para as pessoas e para o mundo. Eu falo que uma das passagens que mais me incomoda na Bíblia, sabe qual que é? É a parábola dos talentos. Toda vez que eu leio aquela parábola, eu olho para aquele trem assim e falo assim, será que eu estou usando os talentos todos que Deus me deu? Será que quando eu chegar do lado de lá, ele vai me cobrar? Ô, Cláudio, você podia ser músico igual o Pedro. Por que você não foi tocar violão? Ah, é, mestre? Eu não sabia. Boa pergunta, não é? Quanto talento que está escondido atrás desta negação da sua vulnerabilidade. Com medo do que os outros vão pensar. Bom, derrubando os mitos, vulnerabilidade não é fraqueza. Aceitar a nossa vulnerabilidade é sinal de coragem, como diz o outro filósofo Cláudio Martins, né? Vulnerabilidade é o berço das nossas emoções, tudo vem de lá. Bom, é muita coisa, né? Ele não é nem boa nem ruim, ela é uma condição humana, já falamos sobre isso, podemos pular. Tem a oração da vulnerabilidade que ela coloca lá, que eu achei muito interessante. Senhor, dai-me coragem para aparecer e deixar que todos me vejam do jeito que eu sou. Bonito, é? Eu não tive essa coragem de tirar minha roupa aqui diante de vocês. Aceitar nossa vulnerabilidade, isso é meu comentário. Além de nos conduzir à coragem, ela nos oferece como bônus a recuperação da nossa autoestima, da autoconfiança e uma vida plena de realizações. Assim, ela não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Vulnerabilidade não é comigo. Crescer é aceitar a nossa vulnerabilidade. A pessoa madura é aquela que aceita a sua vulnerabilidade. A eterna criança se rebela com ela em si mesmo e nos outros. Né? O dependente e o codependente. Você já viu, gente? No auge da nossa crise de codependência, a gente faz birrinha igual menino pequeno. Já viu? Joga prato na cabeça do dependente. E o dependente quebra a casa toda. Um bando de bebê birrento, que não aceita a sua condição de vulnerável e frágil. Vulnerabilidade é expor totalmente, não é expor totalmente a minha vida. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida, né? O mito. A vulnerabilidade, isso que eu queria chegar, se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Então, não é você, isso o codependente faz isso também, sabe? O codependente está arrancando os cabelos, desesperado, pega no ônibus, aí fala com uma pessoa estranha e descarrega tudo nela que está acontecendo dentro de casa. É assim?
Ou seja, você tem que expor, ser vulnerável com quem entende e que vai acolher a sua vulnerabilidade. Não adianta nada você procurar um cardiologista e falar com ele assim: ô doutor, estou com dor de dente. O codependente faz isso. Pergunta para a vizinha, pergunta para colega de trabalho, pergunta para o pastor, para o padre, que às vezes não entende patavina nenhuma de dependência química, e não pergunta no grupo, não pergunta no psicólogo, não vai atrás do profissional, não vai atrás de quem está estudando. A vulnerabilidade é compartilhar sentimentos e experiências com pessoas e grupos de confiança mútua. 1 minuto para eu falar mais 20 lâminas. Vocês roubaram um pouco da minha palestra aí, viu? Eu comecei 2h15. Bom, a exposição sem critérios não é vulnerabilidade, mas sim a falência da própria vulnerabilidade. Então, quando você vai contando para a estranha do ônibus, isso é a sua falência da vulnerabilidade, da sua personalidade, que você está tão desesperada que o primeiro que aparece, você vai alugar o ouvido dele. Né? Eu conheço um caso assim, sabe? A Ticiane sabe quem é. A filha ligava do exterior, ficava 3 horas vomitando os problemas dela no ouvido da mãe. Aí a mãe vinha vomitar no ouvido de quem? Do psicólogo. Aí eu virei para ela assim: enquanto você ficar querendo dar uma de psicóloga para sua filha, ela não vai procurar terapia. Aí a mãe cortou. Aí o que ela fez? Está fazendo terapia. Com a Ticiane. Não é com o Cláudio. E está indo muito bem, por sinal. Então nós temos que parar de ser psicólogo de marido dependente químico, psicólogo de bebezão de 30 anos, parar de trocar fralda deles. Tem mãe até hoje trocando fralda de marmã de 30 anos, 40 anos. A confiança se conquista com compromisso, com autenticidade e lealdade. A confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce numa relação saudável. É o que acontece nos grupos. É o que acontece no grupo terapêutico. Por exemplo, no meu grupo terapêutico, a turma mais avançada, tem algumas pessoas aqui, eu me exponho na minha vulnerabilidade para o grupo. Sabe o que eles falam comigo? Cláudio, mas eu nunca vi um psicólogo se expor tanto assim. Mas logo em seguida eles vêm com outro comentário. Nossa, agora eu sinto mais confiança de me abrir com você. Porque eu descobri que você também é humano. Eu também sou, eu também faço cocô e xixi. Né? Nós não somos deuses, né? Tá acabando, né? Tem mais 5 minutos, viu? Eu olhei aqui. A chefe aqui, ó. A chefe aqui, ó. Bom, eu me garanto sozinho. Isso é codependência pura. Não, dependente químico, então, né? Não, eu não preciso de grupo, não. Eu entrei nessa sozinho, vou sair sozinho. Né? A jornada em aceitar a nossa vulnerabilidade não foi feita para ser percorrida sozinho. Nós precisamos de apoio. Eu tinha muita coisa para falar. Ela tem um capítulo inteiro que ela fala sobre vergonha. Eu vou fazer uma live sobre isso, ou um vídeo sobre isso, sobre a vergonha. Não vai dar para falar para vocês. Então vocês ficam atentos com o que eu estou postando nas minhas redes sociais lá, que nós vamos falar sobre a vergonha. Quem me ama estará do meu lado mesmo com minhas vulnerabilidades. Então nós não temos que esconder para as pessoas que a gente ama. Nós temos que assumir a nossa vulnerabilidade. Não tem que ficar se sentindo culpada por... Ai, Cláudio! Ai, mas eu fiz tudo errado, sabe?
Ria da sua fragilidade, que você vai ficar mais forte. Deixa eu ter umas frases que ela fala no final aqui. Por isso que eu coloquei a música no início. Primeiro, para ficar livre da armadura. Né? Vergonha é o que os outros pensam de mim. Quem fica o tempo inteiro com vergonha é porque está sempre preocupado com o que os outros vão pensar de mim. E aí ela tem medo do outro ver a minha vulnerabilidade. Quanto menos falamos das nossas vergonhas, mais elas crescem dentro de nós. Fantástico, não é? A vergonha se alimenta do silêncio. A palavra destrói a vergonha. Fantástico também. Então, para de ficar com vergonha nos grupos. Comece a falar. Pelo amor de Deus, se você quer sair da codependência. E a nossa codependência é tão maluca, mas tão maluca, que a gente chega na reunião e fala assim: ah, Cláudio, eu não falo nada não, sabe porque a outra está com um problema muito pior do que o meu. Você já viram isso? Já fizeram isso? Já viu? Olha a codependência ali na reunião. Seu problema é tão grave quanto o outro, por isso você está aqui. Você tem o mesmo direito que o outro. Somente quando temos a coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito de nossa luz. É necessário superar a vergonha para aceitar a nossa vulnerabilidade. Viver com ousadia é compartilhar algo da sua vida com os outros. A vergonha controla nossas vidas quando transferimos nossa autoestima para o que os outros vão pensar de mim. Você vem na reunião aqui, aí seu vizinho pergunta: onde é que você foi? Fui no shopping. Antídoto para a vergonha. Somos mais do que nossas obras. Nós somos vulneráveis. Incrível, né? Quando isso acontece, superamos a vergonha, o medo, a insegurança e nos tornamos mais plenos para pôr em prática aquilo que Deus nos... Você acha que nós viemos aqui para passeio? Para ficar de férias o ano inteiro? Nós viemos aqui para realizar o nosso dom. Quem falou isso foi Jesus Cristo, não é o Cláudio, não. O Cláudio apenas concorda. Para viver com ousadia, precisamos da autovalorização. A vergonha se manifesta no silêncio da timidez. A palavra destrói a vergonha. Achei fantástico isso. Bom, aí ela vem decifrando o que é culpa, o que é vergonha. Por causa da vergonha, nós fugimos dos vícios, nas compulsões e no isolamento social. Humilhação, constrangimento, vergonha, ela dá uma definição, o que fazer com a vergonha, ela dá uma receitazinha, o que você faz com a vergonha, e aí você vai ver que é muita coisa que tem por aí. Praticar a coragem de ficar acessível com pessoas e grupos de confiança, conversar consigo mesmo, reflexões sobre a vergonha. A vergonha se alimenta do segredo. Essa frase também eu acho fantástica. Não falar da dor dói mais do que a própria dor. Olha como é que isso é profundo, gente. Não falar da dor dói mais do que a própria dor. Falar da dor alivia a dor. Aí você vê a importância da psicologia e dos grupos de apoio. Então para de ficar sozinho. Você não vai resolver o problema sozinho. Deixa de ser arrogante. Tenha humildade de vir para o grupo, buscar ajuda. Aqui vai falar sobre como que a vergonha atua nas mulheres, nos homens, nós vamos pular. Viver com ousadia, cultivar a alegria e a gratidão nas coisas simples, o que os outros vão pensar de mim, o escudo do perfeccionismo, apreciar a beleza das falhas. Eu sou o bastante o suficiente. Eu tenho algo para levar para a humanidade e eu não posso morrer com isto. Eu falo que hoje eu vou morrer mais tranquilo, sabe, Romina? Porque eu vou morrer, eu deixei 3 livros, algumas cartilhas, um tanto de textos, um tanto de lives. Eu vou morrer, vou ficar do lado de lá, olhando se vocês estão assistindo, viu? Bom, o escudo do entorpecimento é loucamente atarefado e anestesiado. É um escudo loucamente, tarefado. Eu falo que codependente, quando chega no tratamento, tem uma agenda mais cheia do que de executivo de multinacional.
Porque nós estamos loucamente atarefados. Trabalho de manhã, de tarde, de noite e final de semana. Né? Então, aí, ansiedade, vergonha, isolamento, as drogas, uma forma de anestesiar a dor da negação, da vulnerabilidade. 1 minuto, o relógio parou. Agora tá bom, agora eu gostei. O relógio parou, segunda vez que chama 1 minuto. Bom, aí ela termina aqui, agora nós vamos terminar. Arsenal contra a vulnerabilidade. Impor limites claros para você. Chega! Eu não aceito isso mais. Boa cerca faz bons vizinhos. E quem tem que arrumar a cerca somos nós. Cláudio, mas não adianta eu colocar limite. Meu filho não obedece. Já escutaram isso? Já? Já? Já falaram isso? O que é importante para mim? Essa pergunta, depois que vocês vão embora, tem um tempo, escrevam um texto sobre isso. O que é realmente importante para mim? Não é porque que os outros vão falar do que eu estou fazendo, não. O que é realmente importante para mim? E começa a fazer isto. Você veio aqui para viver a sua vida, não é para viver a vida dos outros. Viver uma vida saudável tem a ver com impor limites. Isso é dela, tá? Aprender a cuidar de você. Ah, você já ouviu falar nisso? Cuidar de você? Já viram? Isso é novidade também que ela traz. Espiritualidade e meditação. Não abra mão disto. Não. Bom, acolher nossa vulnerabilidade é vencer os entorpecimentos. Ficou errado ali. Tem a ver com cuidar e alimentar nosso espírito, ou seja, assumir o nosso valor e reconhecermos que somos sagrados, sem desconsiderar a nossa condição humana de sermos imperfeitos. Muito obrigado pela aceitar as imperfeições do Cláudio. Ô Cláudio, eu posso ficar com a sua carteira? Você vai deixar tudo aqui? Doação? Não, não vai levar. Cláudio, obrigada pela excelente palestra. Agora a gente confere nos canais lá do Cláudio o restante. E eu convido a Lidiane Lauro para entregar uma lembrancinha e um certificado de agradecimento por estar aqui conosco e nos ensinar tanto. Tá. Então, agradecendo, muita gratidão ao Cláudio, muita gratidão à Ana, que está aqui também, que fizeram uma escolha, tomaram uma atitude, uma decisão de criar esse grupo há 5 anos. Então, uma gratidão de todos nós à Ana e uma gratidão profunda ao nosso querido Cláudio com essa brilhante palestra. O Cláudio sempre inovando, sempre criativo, sempre na zona de expansão. Obrigado.